Você pratica yoga regularmente, participa de aulas, conhece diferentes estilos, já aprendeu diversas posturas e talvez até pratique meditação, mas ainda assim sente que alguns problemas eles continuam presentes. A ansiedade não desaparece completamente, a mente ela continua acelerada, o sono nem sempre é reparador, a digestão ela permanece irregular. E em alguns momentos surge aquela sensação de que existe algo importante faltando no caminho. Olá, eu sou a Tatiana, especialista em Ayurveda e Yoga, e nesse canal eu ensino como integrar essas duas ciências para ter práticas mais conscientes. E hoje eu quero compartilhar um dos aspectos mais importantes e menos compreendidos, digamos assim, da tradição do Yoga. Um elemento que esteve presente durante milhares de anos, mas que muitas vezes ficou pelo caminho quando o yoga se popularizou no Ocidente. E esse segredo tem um nome: Ayurveda. Sim, a ciência irmã do yoga. Muitas pessoas desconhecem que yoga e Ayurveda nasceram da mesma visão de mundo. Ambos surgiram dentro de uma tradição védica da Índia e foram desenvolvidos para trabalhar juntos. Enquanto o yoga ele oferece ferramentas para transformar a mente e expandir a consciência, o Ayurveda ele ensina como manter o corpo e a mente em equilíbrio para que essa transformação ela seja possível. Então, quando observamos a forma como o yoga é frequentemente praticado hoje, nós percebemos uma grande ênfase nas posturas físicas. Veja, não há nada errado nisso. Os asanas, eles são uma ferramenta valiosa. Eles fortalecem o corpo, eles aumentam a flexibilidade, melhoram a circulação e ajudam a aliviar tensões acumuladas. Mas existe uma pergunta muito importante que raramente ela é feita. Como que uma prática de yoga pode atingir todo o seu potencial se o praticante ele continua se alimentando de maneira inadequada, ou dormindo mal, ou vivendo em constante estresse e ignorando os sinais de desequilíbrio do próprio organismo? É como tentar cultivar uma planta saudável em um solo pobre. Por melhor que seja a semente, ela terá dificuldade para crescer. Então, da mesma forma, uma prática de yoga profunda, ela necessita de um terreno fértil. E é exatamente isso que o Ayurveda oferece. O Ayurveda, ele parte de um princípio muito simples e poderoso. Cada pessoa, ela é única. Ou seja, cada indivíduo possui uma constituição específica, uma combinação própria de características físicas, mentais, emocionais. E por isso que aquilo que gera equilíbrio para uma pessoa pode não funcionar para outra. Entretanto, nós vivemos em uma época marcada pela padronização. Então recebemos dietas prontas, rotinas prontas, protocolos prontos e até práticas de yoga que muitas vezes desconsideram as necessidades individuais. E o resultado disso é que muitas pessoas praticam o yoga durante anos sem compreender por que continuam enfrentando determinados desafios. Então, imagine uma pessoa com excesso de agitação mental, com ansiedade, dificuldade para acelerar. Segundo a Ayurveda, esse quadro frequentemente ele está associado ao agravamento de Vata, a energia relacionada ao movimento. E se a pessoa participa diariamente de práticas extremamente intensas, estimulantes, aceleradas, sem qualquer adaptação para sua condição atual, existe a possibilidade de que a sua prática esteja reforçando justamente o desequilíbrio que ela deseja resolver. Então, agora imagine outra pessoa com uma tendência à lentidão, falta de motivação e sensação constante de peso físico e mental. Nesse caso, uma prática mais dinâmica e mais estimulante pode ser muito mais benéfica. Percebe a diferença? O Ayurveda ele nos ensina que não existe uma única prática ideal para todos, existe uma prática adequada para cada momento, para cada pessoa e para cada condição. Então, esse é um dos grandes segredos que faltam em muitas abordagens modernas do yoga. Mas a contribuição do Ayurveda vai muito além de escolhas de posturas. Ele nos ajuda a compreender que a qualidade da nossa prática começa muito antes de estendermos o tapete de yoga. Começa quando nós acordamos, começa na forma como nós dormimos,
começa no que nós colocamos no prato, começa na maneira como lidamos com as nossas emoções, começa na forma como organizamos a nossa rotina. Veja, nessas situações, a dificuldade não está necessariamente na técnica de meditação ou na prática de yoga. Muitas vezes o corpo, a mente, simplesmente não receberam as condições necessárias para sustentar aquele estado de presença. Os antigos mestres, eles compreendiam isso profundamente, e por essa razão o yoga e o ayurveda eram ensinados juntos. Então, primeiro, eles criavam condições favoráveis para a saúde, depois aprofundava-se a prática espiritual. A digestão, ela ocupava o papel central nesse processo. No Ayurveda, existe um conceito chamado Agni, frequentemente traduzido como fogo digestivo. Então, esse Agni, ele está relacionado não apenas à digestão dos alimentos, mas à nossa capacidade de processar as nossas experiências, as nossas emoções, as nossas informações. Quando esse Agni está equilibrado, existe clareza, vitalidade e estabilidade, mas quando o Agni está enfraquecido, podem surgir cansaço, confusão mental, falta de motivação e diversos desequilíbrios físicos. Agora pense em quantas pessoas que procuram no yoga uma solução para problemas que talvez estejam profundamente relacionados à forma como se alimenta ou como conduzem a sua rotina diária. Isso não significa que o yoga não funcione, significa apenas que ele não foi criado para atuar isoladamente. Outro aspecto frequentemente ignorado é a importância dos ritmos naturais. Então, o Ayurveda ele ensina que somos parte da natureza e que a nossa saúde ela depende da capacidade de viver em sintonia com os seus ciclos. Existe um horário mais adequado para acordar, um horário mais adequado para se alimentar, outro horário mais adequado para descansar. E quando nós respeitamos esses ritmos, o organismo ele funciona de maneira mais eficiente. A prática de yoga, ela se torna mais agradável. A mente, ela se estabiliza com mais facilidade. A energia, ela se torna mais consistente. Agora, por outro lado, quando vivemos constantemente contra esses ciclos naturais, acabamos gastando uma enorme quantidade de energia apenas para compensar todo esse desalinhamento. Talvez seja por isso que muitas pessoas pratiquem yoga regularmente e ainda assim sintam que algo continua faltando. Não porque a prática esteja errada, mas porque a transformação profunda ela exige uma visão mais ampla. O yoga nunca foi apenas uma sequência de posturas, ele é um caminho de autoconhecimento. E o Ayurveda oferece ferramentas preciosas para apoiar essa jornada. Então, quando essas duas ciências trabalham juntas, algo extraordinário acontece. O corpo ele ganha vitalidade, a digestão ela melhora, o sono é mais restaurador, a mente encontra estabilidade, até as emoções ficam mais equilibradas e a prática ela deixa de ser apenas algo que acontece durante uma hora do dia para se tornar uma forma de viver. Então, talvez seja o verdadeiro segredo que falta na maioria das práticas de yoga atuais. Não mais técnicas, não mais posturas, não mais desempenhos, mas sim uma compreensão mais profunda de quem você é. Porque no final de contas, o propósito do yoga não é fazer posturas perfeitas. O propósito do yoga, ele é remover aquilo que nos afasta da nossa verdadeira natureza. E o Ayurveda, ele pode ser exatamente a ferramenta que estava faltando para tornar esse processo mais consciente, mais profundo e mais transformador. Então, se essa reflexão fez sentido para você, talvez seja o momento de olhar para a sua prática de uma forma diferente. Não apenas perguntando qual postura eu devo fazer, mas também como que eu estou vivendo. Porque a qualidade de vida, ela influencia diretamente a qualidade da sua prática. E quando o yoga e o Ayurveda caminham juntos, a transformação ela deixa de acontecer apenas no tapete e passa a acontecer em cada aspecto da sua existência. Até breve.